o tamanho ou a repercussão desses festejos na capital. Então, houve essas duas primeiras, houve uma terceira na quarta-feira. Então, domingo, segunda não teve, houve uma na terça, uma na quarta-feira, organizada pelos estudantes, principalmente o que os jornais chamavam na época de classe escolástica, principalmente os estudantes do Liceu Paraibano, que é uma instituição de ensino secundário criada um pouco depois do Imperial Colégio Dom Pedro II. Esses estudantes vão ter uma atuação abolicionista muito interessante, e eles fundam um jornal abolicionista chamado Arauto Paraibano, e essa atuação se intensifica principalmente meses antes da assinatura da Lei Áurea. Então, essa passeata organizada pelos estudantes do liceu também conta com lanternas, com bandas de música, e uma quarta passeata, quarta comemoração, celebração, só vai acontecer no domingo seguinte, uma semana depois da assinatura da Lei Áurea, dessa feita organizada pelos militares. E aí a passeata organizada pelos militares, elas têm uma outra estrutura, né? Os jornais informam que haviam girândolas de fogos e balões, que no meio da passeata havia uma coluna iluminada com o nome dos abolicionistas, que cada cadete segurava uma lanterna e um arco de flores sobre os ombros. Então, daí a gente percebe o quando isso estava organizado e como eles se movimentaram para celebrar a assinatura da Lei Áurea. Além desses festejos na capital, eu consegui identificar ainda que houve manifestações em Lagoa do Monteiro, uma região aqui no Cariri da Paraíba, e um jantar solene ofertado pelos libertos da Lei Áurea aos abolicionistas em Mamanguape. Então, nesse texto, eu refleti basicamente sobre essas comemorações, e aí eu concluo da seguinte forma. Apesar da constante afirmação dos jornais sobre o grande número de participantes dessas passeatas e dessas comemorações, não conseguimos identificar uma participação de ex-escravizados libertos e negros livres. Também não tivemos indícios de como ocorreram as comemorações das comunidades negras da capital e do interior, apesar de outras pesquisas demonstrarem a relevância das festas negras nessas localidades. Contudo, analisar as comemorações da abolição na Paraíba nos ajuda a entender, de modo mais amplo, como a elite paraibana se inseriu nas lutas abolicionistas, o que eu chamaria de um abolicionismo paraibano, né? Apesar do reduzido número de escravos, a elite se posicionou ou atuou timidamente nesse processo de superação do cativeiro. Eu encerro aqui e me coloco para questões de debates posteriores. Obrigado, a atenção de todos. Obrigado, Luciano, pela apresentação e o ótimo trabalho. E a próxima apresentação é da mestranda em História pela UFPB, Ellen Cristina Alves Silva Coutinho. O tema é As Mulheres e Suas Redes Familiares no Brasil Oitocentista. Ellen está aí? Estou. Certo. Pode iniciar, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Enfim, meu trabalho, ele está voltado Parabéns, Luciano. Ele está voltado para o último capítulo da dissertação de mestrado. Ele teve início lá no PIBIC, né? A partir da construção dos relatórios que a gente se deparou lá com os registros. Todos estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Com os registros paroquiais de terra, né, onde foi me apresentado essa documentação a partir do professor Cristiano, né, que acabou sendo também meu orientador no TCC, onde a gente traçou esses mecanismos aí sobre as posses de terra. Eu até quero fazer uma ressalva que no título era para ter colocado o que era no sertão paraibano, mas com o decorrer, né,
das coisas, tudo acontecendo esse ano muito tumultuado, acabou ficando de fora. Mas nada que não seja dito, né, e que possa ser solucionado. Aí, chegando, terminando o TCC, nos deparamos que a história encontrada nesses documentos do século XIX nos chamou a atenção às mulheres proprietárias de terra no sertão, né, as suas atuações, peculiaridades, as suas influências, e isso nos mostrou aí um caminho dentro desse novo patamar, né, da história das mulheres, né. Com isso, traçando todo o mecanismo das fontes, onde encontramos os inventários pós-morte, né, os relatórios dos presidentes de província, os registros paroquiais de terra, a gente começou a se perguntar sobre as táticas familiares, dentro dessas propriedades de terra, como é que essas redes familiares, onde as mulheres ali estavam inseridas e influenciavam, montavam suas redes, para poder preservar o poder e o prestígio local. A dissertação ela foi construída quando eu fiz, né, na UFPB, e teve a orientação da professora Serioja Mariano. Nesse contexto, a gente se deparou com várias possibilidades, né, inclusive de uma senhora chamada Joana Francisca de Oliveira, né, onde Linda Liu, ela já trabalhou, né, com essa senhora, ela encontrou alguns aspectos e a gente teve a felicidade de encontrar um inventário dela. Então, a gente viu, né, interpretou e estudou essas redes familiares que ela montou, atrelaçadas aí às redes de sociabilidade, né? Então, diante disso, a gente viu, por exemplo, os laços matrimoniais construídos por essa família de elite na região, onde ela conseguia ali influenciar e conduzir as estruturas jurídicas, políticas, econômicas, a partir dos casamentos arranjados para suas filhas, né? Ela teve 10 filhos, entre eles 6 homens e 4 mulheres. As 4 mulheres ela conseguiu casar com o capitão, com o sargento, com o juiz, né? O filho, dos 6 filhos, 4 estavam ali usufruindo dessa patente também de capitão, de major, inclusive além de ser capitão, ele era delegado da vila. Então, Linda Liu, ela também nos chama a atenção que essa Joana, né, ela não era uma mulher passiva, muito pelo contrário, né, era uma mulher ativa, à frente. Antes mesmo de se tornar viúva, ela já estava ali nos moldes, traçando toda essa configuração social e econômica da localidade ali da Vila de Patos, né? Esse trabalho ele foi construído pegando o recorte temporal de 1855 a 1875, justamente por conta dos registros paroquiais de terra. Alguma coisa? Já concluiu? Não, eu estou ouvindo umas zoadinhas, eu achei que alguém queria perguntar alguma coisa. Não, né? Desculpa, então. Não, só para terminar, né, a gente tem também, a partir das redes familiares, a construção das doações de terras para poder ramificar esse poder, né? Então, por exemplo, uma das famílias agregadas a essas doações é Albuquerque Maranhão, onde a irmã recebe terras do irmão, né? E essa irmã, Dona Maria Cândida de Albuquerque Maranhão, ela reside no Rio Grande do Norte. Então, ela nomeia um procurador para que ele venha no sertão e possa tomar a posse de terras, né, no nome dela, e aí conseguir essa ramificação e essa extensão sobre as propriedades. E isso, Serioja Mariano, no seu livro, ela já identifica essas questões, né? Ela diz que a família Albuquerque Maranhão, ela tem essa expansão, né, do poderio, essas ramificações dentro das províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. E a gente conseguiu comprovar isso através das fontes documentais,
né? Então, diante dessas questões, a gente vê os laços familiares formados aí através dessa manutenção sobre o acúmulo de terras, sobre a propriedade, né, a manutenção desse poder local. E Thompson, ele relata isso, ele diz que a propriedade, ela assumiu seu valor dentro de uma estrutura particular de poder, que influenciava interesses e dependências, que é justamente o que a gente conseguiu identificar, né, essa representatividade da posse de terra gerada, que gerava um estado social e econômico, e que ela consegue se especificar, se manter através dessas redes familiares e dessas redes também de sociabilidade que estão entrelaçadas. Tá? Então, para concluir, a gente percebe que a presença feminina ela foi fundamental para a manutenção dessas redes, né, para a consolidação dos interesses de manter essas propriedades nas mãos dessas famílias, nas ramificações que foram traçadas, né, e com isso fica aí, né, a construção de uma historiografia que tem muito ainda para se falar, que tem muito ainda para se apresentar. Acho que é isso. Obrigado, Ellen, pela apresentação, um ótimo trabalho. Só um parênteses, pessoal, aqui, uma observação. Quando o pessoal estiver apresentando, por favor, quem estiver com o microfone ligado, desligue, por favor, porque pode estar atrapalhando o comunicando, entendeu? Então, eu agradeço pela atenção. E como eu recebi a notificação que Alessandro, né, está presente na sala, eu vou dar essa permissão para ele apresentar o trabalho dele, depois a gente continua com a sequência normal que vinha sendo estabelecida. Bom, Alessandro Felipe de Menezes Gomes, doutor em História pela UFPE. O tema do trabalho é o sistema autossustentável de docas entrepostos no Império Brasileiro. Trata-se do tema central da pesquisa do Alexandre. Ele está presente? Estou sim. Muito bem. Então pode iniciar, viu? Ok, obrigado, viu? Eu queria saber mais ou menos, porque como a notificação que eu recebi é de que seria a apresentação de 4h30, por isso que eu cheguei atrasado e eu peço desculpa pelo atraso, mas era porque realmente a programação era isso. Bom, na apresentação resolvi falar mais ou menos da trajetória da minha tese, porque às vezes a gente fala muito da conclusão e muitas vezes, para você saber a conclusão, basta você ler a tese propriamente dita. E muitas vezes você, quando produz uma tese, tem pessoas que têm a felicidade de seguir aquela linha reta. No meu caso, não foi o caso. Originalmente, eu comecei falando sobre... o objetivo era falar sobre a modernização do Porto do Recife no século XX, no início do século XX, mais ou menos a partir de 1906, começa a negociação, mas aí eu me deparei com uma questão do século XIX, que era uma quantidade enorme de projetos de modernização, que tentaram modernizar e não conseguiram, e aí, originalmente, eu pensei em criar um capítulo para discutir as tentativas de modernização no Império. E aí, à medida que eu fui entrando na documentação, quando eu comecei a ir para o Rio de Janeiro, ir para o Recife, fui buscando esse material, eu fui percebendo que havia uma questão muito complexa, que se eu não a analisasse, eu não iria entender com a profundidade necessária o porquê a modernização do Porto do Recife foi um dos únicos portos do Brasil, depois do Rio de Janeiro, em que o próprio governo federal vai se encarregar de modernizar. Então, era necessário voltar no tempo e se dedicar a essa questão. E, além disso, na medida que eu fui me aprofundando no tema, eu fui percebendo que ela se encaixava no conceito mesmo da tese, que é a necessidade do objeto ser inédito. Então, ela preenchia esse requisito. E o que é que vem ser essa questão? Os projetos no século XIX, eles, a todo momento, eles fazem referência à palavra docas, e tinha um projeto sempre de uma bacia portuária no porto.
Aí o meu projeto começou a perceber que era necessário desnaturalizar a palavra doca, porque o sentido contemporâneo da palavra doca, em geral, é o porto. Mas no século XIX ele tinha um sentido muito específico e, na verdade, era uma bacia portuária fechada, né, que ela reuniria nessa bacia portuária fechada todas as atividades portuárias, né, a questão da ligação com as ferrovias, ela estaria circundada de armazéns, ela teria uma administração central que controlaria tudo, porque o porto no século XIX, ele, em geral, ele era fragmentado e estava sob o controle de vários trapiches e de trapicheiros. Eu vi a colega Amanda Barlavento falando sobre Augusto Frederico de Oliveira. Ele era tinha uma das casas comerciais de importação e importação. Ele chegou à carreira política, mas o forte dele também era a parte comercial, como ela bem destacou. Ele foi um inimigo ferrenho das questões das docas, então depois, se a Amanda quiser trocar algumas figurinhas, a gente pode falar sobre isso. Mas, assim, originalmente o porto era fragmentado em vários trapiches, e aí quando surge o problema do Porto do Recife, que era a dificuldade de modernizar, porque ele era um porto problemático, ele não dava acesso aos navios, aí começa, originalmente, o Império a tentar modernizar com os engenheiros deles, e no fracasso do Império começa a surgir empresas privadas que se propõem a construir docas. Aí foi quando eu fui pesquisar o que vem a ser docas, porque nos projetos de melhoramento, a todo momento, os engenheiros fazem referência a dicionários do século XIX, a obras técnicas de engenheiros franceses, de economistas franceses. Aí eu fui atrás e foi quando eu cheguei à ideia original de docas. E a doca, ela surge originalmente no porto de Liverpool, no século XVIII, foram construídas por companhia, aliás, pela Municipalidade de Liverpool. Era essa a ideia mesmo da bacia portuária fechada. Por que isso? Porque o rio Mersey é um rio com uma oscilação de maré muito grande, então, quando o mar estava a maré baixa, os navios tocavam a quilha, às vezes, no leito do rio. Então, muitas vezes, eles tinham que sair e voltar, porque não tinha água suficiente. Então, a doca era aquele espaço portuário em que eles entravam ali, as comportas se fechavam, e quando a maré baixava, os navios ficavam a nado, porque aquelas bacias mantinham eles à tona. Essa ideia, um século depois, vai chegar a Londres, só que com a diferença de que, enquanto que em Liverpool elas eram construídas pela municipalidade, em Londres elas vão ser construídas por companhias privadas. E aí essas companhias privadas, elas monopolizam todo aquele espaço da doca, porque em Liverpool não podia fazer isso, porque como a municipalidade que construiu, o dinheiro público, então o acesso a essas docas era irrestrito, qualquer um podia utilizar, desde que pagasse ao município as taxas. Em Liverpool era diferente, como as empresas construíram, então a exploração comercial toda era das empresas. Então, essa experiência, aliás, em Londres, né, essa experiência londrina de construção por companhias privadas foi que inspirou a Lei de Docas brasileira, que é a Lei de 13 de outubro de 1869, e que ela é uma lei que é chamada de autossustentável. E por que ela é autossustentável? O Império, uma coisa que não é muito bem tocada, é que assim, o Império ele criou vários sistemas de financiamento de obras públicas. Ora, ele oferecia empréstimos, ora, ele oferecia subsídios, como no caso, por exemplo, das companhias de navegação, ora, ele oferecia garantia de juros, como no caso das ferrovias, sobretudo, mas também de engenhos centrais. Mas no Império ele vai inovar, criando um outro sistema, que é um sistema autossustentável. E como seria esse sistema? As empresas atuantes no Brasil no setor de portos, elas iriam construir essa bacia portuária com o dinheiro delas, ou seja, o Estado imperial não iria entrar de forma alguma com dinheiro, porque, inclusive, ele estava endividado com o compromisso da garantia de juros das ferrovias, e, em contrapartida ao capital que esses empresários iriam desembolsar para reformar os portos e construir essas bacias, eles iriam descontar na exploração comercial do porto.
Então, eles ficariam com uma exploração do porto durante um prazo de 90 anos. E aí que entra a grande confusão, porque fica, aparentemente, é uma coisa bem vantajosa. O Império tira a obrigação de melhorar o porto, sem custo algum. As províncias que viviam reclamando a modernização dos portos, agora iria ter um interessado que iria assumir aquilo, e com isso também iria diminuir uma série de problemas como contrabando, roubo de carga que acontecia, porque uma administração central iria assumir o papel, mas na prática não acontece, a lei de docas ela fracassa. Aí esse foi o meu problema, por que a lei de docas fracassou? E aí foi quando eu encontrei, eu fiz uma pesquisa grande, sobretudo no documento da associação comercial, nos relatórios de província, nos jornais, uma série de documentos para mostrar quem eram, de fato, os inimigos das docas, né? E, em boa parte, eram exatamente os comerciantes trapicheiros, entre os quais o Augusto Frederico de Oliveira, que, aliás, durante a lei de docas, ele é deputado, e ele vai, juntamente com outros da deputação baiana também, porque eles temem que o quê? Que ao essas empresas se instalarem nos portos e concentrando ali a exploração comercial do porto, ela iria aniquilar todos os trapiches existentes, porque agora os navios seriam obrigados a entrar na doca que essas companhias iriam construir. Então, eu não sei a questão do tempo, se tem muito tempo, se a gente já está... Como é que está a questão temporal aí? Falta muito ainda? Como é que está? Desculpa, eu não estou te ouvindo. Falta 5 minutos. Pronto. Então, assim, basicamente, a minha tese, né? A minha tese, o que é que ela mostra? Ela mostra que, assim, a lei, ela era tentadora, né? Mas, mesmo que os comerciantes trapicheiros tivessem um peso grande para impedir, para criar dificuldades, eles não conseguiriam impedir a realização dessa lei caso o Estado Imperial viesse a agir. Agora, o problema é que o Estado Imperial, ele, economicamente, ele não queria se colocar no papel de empresário. Se defendia a ideia de um liberalismo até meio que radical. Na lei de docas diz, olha, a gente fica uma espécie de um poder concedente e todas as vicissitudes da questão, que iria ser a entrada das alfândegas, dos processos dos próprios peticionários, porque havia vários interessados em modernizar, então tudo isso criava uma dificuldade. Então era necessário, primeiro, que o Estado Imperial aprovasse o projeto executivo, desse a concessão, e uma vez feito isso, ele tinha que fazer valer aquela concessão. Então, ele tinha que assumir uma postura para impedir que esses diversos agentes viessem a impedir que a companhia viesse a não se realizar. Pronto, em linhas gerais é isso. Eu agradeço bastante a oportunidade e muito obrigado a todos. Obrigado, Alessandro, pela apresentação. Um trabalho interessantíssimo, que chama bastante atenção. A próxima apresentação é a quinta apresentação do dia, né, de hoje, da sala, com a doutoranda em História pela Universo, Miriam Cristina Siqueira de Cristo. O tema do trabalho da Miriam é a manutenção do poder e das relações clientelares através dos casamentos e redes de parentela em Macaé. O recorte temporal é de 1808 a 1888. A Miriam está presente? Sim, estou sim. Boa tarde. Boa tarde. Pode iniciar a apresentação, viu? Boa tarde a todos. Desculpa o atraso também, gente. Eu estava em uma outra reunião e aí o professor Cristiano me mandou o link, mas já consegui pegar algumas apresentações aqui bem interessantes. Miriam, eu devo um pedido de desculpas a vocês, porque no arquivo que eu mandei, o Alessandro me chamou a atenção antes. Eu mandei... É 4h30, eu errei, tá, gente? Desculpe. Não, professor, mas eu também não estava achando o link. Eu acabei a reunião com a Secretaria de Educação e não estava achando o link mesmo. Então, né, como já foi apresentado, eu estou aluna da Universo, né, doutoranda em História, e, na verdade, eu sempre pesquisei política imperial,
Segundo Reinado, né? Mais especificamente, eu pesquisava as relações clientelares, economia e política aqui da minha região, que eu moro em Itaboraí, então eu pesquisava sobre o Recôncavo da Guanabara, e aí, na verdade, surgiu a oportunidade de pesquisar Macaé, porque a Universo ela tem um grande acervo documental de Macaé, né? E aí nós temos alguns professores da Universo que escreveram, né, sobre Macaé, e, inclusive, a minha orientadora, a professora Vitória Schettini, ela ganhou uma bolsa FAPERJ, né, para fazer um estudo sobre Macaé. Então, como o meu viés já historiográfico sempre foi a relação clientelar e essa relação de poder e economia, eu optei em fazer esse projeto. E aí, o interessante, né, que em história eu estava vendo o Alessandro falar ali, a gente começa com um projeto e, ao desenvolver, você vê que não é bem aquilo, né? Então, eu comecei a transcrição, eu comecei a transcrever alguns livros de casamento, registro paroquiais de terras, e aí, quando eu fui estudar, né, porque, na verdade, eu falo sobre essa manutenção de poder, até achei bem interessante o trabalho da Ellen, que ela fala mais ou menos, né, sobre o que eu falo, né? A relação de poder a manutenção de poder através das redes de casamento e parentela. E é o interessante, quando eu comecei a estudar e ver Macaé, eu descobri que 90% dos casamentos da elite macaense eram endogâmicos, ou seja, basicamente toda a elite daquela região, ela casava entre a família, né? Isso já foi uma primeira descoberta, né? E isso ficou, assim, evidente, como eles faziam, como eles utilizavam isso de estratégia para a manutenção daquela situação econômica e política da região, né? E aí eu fiz o desmembramento das principais famílias macaenses, né? E, assim, o trabalho mudou bastante de rumo, que, na verdade, nós iríamos pesquisar as relações familiares, mas de pessoas normais, comuns, né? E nós percebemos que a elite macaense merecia essa atenção. Primeiro, porque ela ocupava altos cargos na província do Rio de Janeiro. Segundo, porque existia um gabinete Macaé, né? Eu não sabia, não conhecia que tinha existido um gabinete formado especialmente por políticos de Macaé. Terceiro, pelo grau de baronato que tem Macaé, né? O nobiliário de Macaé é imenso, né? Muitos barões, viscondes, viscondessas, né? Para outra região, se você for comparar com outras regiões, né? Outro fato interessante, o recorte temporal, né? A gente colocou um recorte, mas analisando as famílias, percebemos que o recorte teve que voltar para o século XVIII e, às vezes, XVII, porque a elite macaense era formada por famílias que nunca saíram dessa condição. Então, são famílias que vieram de Portugal como comendador, lá de Diamantina, e perpetuaram essa situação de poder, de dinheiro, de escravaria, de situação favorável no governo, desde aquela época. Então, é uma situação que se perpetua desde o Brasil colônia, vindo para o Brasil primeiro império e segundo. Então, foi uma coisa bem interessante que a gente percebeu também, né? Que são situações que não mudam, e basicamente por essa condição, né? Dos casamentos serem realizados sempre dentro da mesma família, né? Outra coisa que a gente percebeu também é que esse núcleo de Macaé, quando a gente fala Macaé, gente, na verdade é difícil dividir, eu não sei quem mora aqui no Rio de Janeiro, tem vários colegas, mas quando a gente fala do Macaé, século XIX, a gente também está falando de Campos, está falando de Quissamã, né? Porque Macaé, na verdade, Macaé só foi desmembrado mesmo de Cabo Frio em 1813. Então, era uma coisa só, Campos, Quissamã. Então, esse recorte também
olha, professor Cristiano, como tudo muda. O recorte também geográfico, falar estritamente de Macaé é impossível. Quando eu falo das famílias da elite de Macaé, é impossível falar só de Macaé, porque tem um ramo da família que foi parar em Curitiba, e tem um ramo que era casado com o pessoal aqui de Itaboraí. Então, é um recorte também que se ampliou, né? Falar só fica meio complicado. E, basicamente, é isso. O que acontece é que a gente observa, e assim, é uma tese, como a professora Vitória falou, uma tese de fôlego, né? Que além das famílias serem imensa, composta assim, de 10, 15 filhos, e nós descobrimos concubinatos, né? Primeira, segunda esposa e tudo, né? Existiu uma relação bem próxima com a política imperial, né? Então, a gente não vai ser um trabalho só de microhistória, ou um trabalho só de famílias, ou um trabalho de casamento, vai ser mais um trabalho político, porque não tem como separar a análise dessas famílias da política imperial. E, assim, o primeiro, só para ser mais rápido, só tem 15 minutos, professor, que eu tenho? 15? Então, só para exemplificar. Desculpa, o alarme tocou. Só para exemplificar aqui. O primeiro visconde, né? O primeiro visconde da região, ó, só chegar lá rapidinho, desculpa. O primeiro visconde da região, né? Que foi o primeiro visconde de Araruama, o nome dele é Amaro Velho da Silva. Ele foi o primeiro visconde de Araruama, né? E a família dele veio de Porto. E olha que interessante, Amaro, ele participava ativamente, financeiramente, ajudando a corte de Dom João quando eles chegaram no Brasil. E o sobrinho dele foi proprietário da primeira empresa de seguros, né? Quando Dom João estava aqui. Então, é uma coisa que começa lá do Brasil, enquanto Dom João estava aqui, e eles perpetuam. Aí eu encontrei registro do Amaro Velho da Silva Sobrinho ajudando Dom Pedro II, ajudando Dom Pedro I e depois ajudando Dom Pedro II, né? Então, é impossível fazer essa análise das famílias sem fazer essa análise política. Então vai andar em conjunto, muito interessante. Eu não sabia bem da história de Macaé. E o mais interessante, né, que depois a gente vai ter espaço para falar, que a gente vê repetindo essa estrutura em outros lugares, igual a Ellen falou, né, que basicamente é uma estrutura familiar de poder que você não observa só aqui na província do Rio de Janeiro. Se você for analisar, é uma estrutura que se repete. A Ellen falou que o trabalho dela é de 1867, né? Inicia em 1867, então são trabalhos que a gente pode observar que a estrutura familiar, o clientelismo e a estrutura familiar era algo que acontecia recorrente em outras províncias do Rio de Janeiro. E é só isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Professor, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela apresentação, trabalho excelente. Dando continuidade aqui, né, as apresentações, só falta uma agora, né, para a gente entrar no debate, nos comentários dos colegas. A doutoranda em História do Brasil, UFPI, Thalita Majore Lira Souza Nepomuceno. O tema é os anúncios de jornais e a história da escravidão no Piauí no século XIX. Thalita está por aí? Estou sim. Boa tarde. Boa tarde. Então, fique à vontade, Thalita. Obrigada. Como o Cleiton me apresentou, eu sou Thalita Marjorie, eu sou doutoranda em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí. Gostaria de saudar os organizadores e organizadoras deste evento e também agradecer pela oportunidade de estar participando desta comunicação. Tá? Eu trouxe um trabalho que está em andamento, tá, da minha tese, os anúncios de jornais e a história da escravidão no Piauí no século XIX. Já existem vários trabalhos publicados sobre essa temática no Brasil, mas para o recorte de Piauí,
ainda não foram utilizadas essas fontes, os anúncios de jornais, apenas como fonte subsidiária, não como uma fonte principal, tá? Eu vou aqui colocar uma apresentação para vocês, ver se eu consigo aqui. Cleiton, você me responde só se vocês estão vendo? Não, ainda não apareceu, não. Está aparecendo agora? Agora tá aparecendo, tá? Tá bom, obrigada. Você me avisa quando faltar 5 minutos, por favor. O Piauí, no século XIX, está inserido dentro de uma estrutura econômica dos 800, através da criação de gado e do cultivo de algodão para exportação. Além disso, é uma população que vive essencialmente no meio rural, com destaque para algumas vilas, como Oeiras, Parnaíba e Teresina, né? A manutenção do poder familiar, que remanescente desse período colonial. Então, terra, gado e escravidão são os elementos interligados e contribuíram para essa formação social, política e econômica do território piauiense. Assim, as reminiscências sobre o passado nos permitem observar o cotidiano do Piauí oitocentista e a manutenção do poder dos núcleos familiares, as extensões de terra, a política e os escravos. É durante também o século XIX que nós temos o desenvolvimento da imprensa. No Piauí, na cidade de Oeiras, a primeira publicação foi feita através do jornal O Piauiense, em 1832, mas esse jornal tinha apenas o cunho oficioso e narrava decisões políticas, tanto do governo imperial quanto provincial. A publicação regular de periódicos ocorreu a partir da publicação do jornal O Telégrafo, em 1839, mas também era um jornal de cunho oficioso, que estava relacionado aos desdobramentos da balaiada. No decorrer desse século, nós temos vários periódicos, a Voz da Verdade, o Eco Liberal, o Conciliador, o Piauí, a Imprensa, também Liga e Progresso. Só que era uma imprensa muito incipiente. As taxas de analfabetismo do Piauí, assim como no Brasil, eram altas, a falta de escolarização, um acanhamento da província durante o século XIX, as condições materiais não chegavam matéria-prima para imprimir os jornais, né? A vida urbana também era incipiente e também nós tínhamos vários embates políticos durante esse período. Os jornais brasileiros no século XIX vão ser fontes ricas na investigação sobre a sociedade, pois através de seus registros é possível percebermos o cotidiano, as atividades comerciais, a concepção de comportamento e moralidade deste momento. Os jornais eles vão ser produto do seu tempo e resultado de um ofício desempenhado socialmente reconhecido, composto por posições e representações peculiares. Esses jornais eram marcados por uma visão de mundo de quem escrevia as suas motivações e as suas escolhas. Enquanto apresentavam os espaços de denúncia dos males da sociedade, das violências empregadas no corpo do escravizado, eles também tinham combates polêmicos. Os jornais traziam em suas páginas os anúncios vinculados a toda forma de transação econômica e a busca por cativos fugidos. Compreendemos essa contradição como produto oitocentista, como escolha ideológica de cada periódico, pois a escravidão era uma instituição sócio-jurídica entranhada na sociedade. Para essa comunicação, eu analisei 2 periódicos, o Piauí, em que pude encontrar 23 anúncios comerciais de compra, venda e aluguel de escravizados e 25 anúncios de fuga. No jornal A Pátria, analisei 10 anúncios comerciais e 20 anúncios de fuga, mas a escolha foi apenas os anúncios de fuga nesse primeiro momento. Segundo o Eduardo Silva, né, nós temos 2 categorias de fuga, as fugas reivindicatórias e as fugas rompimento. Na análise do jornal A Pátria, nós não conseguimos identificar nenhum tipo de fuga reivindicatória. Em grande parte dos anúncios desse periódico, os escravos levavam roupas, sapatos e instrumentos de trabalho, demonstrando que não pretendiam voltar
ou restabelecer a relação com os antigos proprietários, como o escravo Pedro, que levou um chapéu de couro e conduzia uma maca vermelha de couro de bode para guardar as suas roupas. No jornal Piauí, encontramos anúncios que indicam fugas reivindicatórias, como a fuga de Bruno, cabra, bem apessoado e reforçado, cabelo quase soltos, pouca barba, estômago um pouco saliente, e tem fugido mais de uma vez. Todas as vezes muda de nome. A segunda categoria de fuga foi a que a gente mais identificou dentro desses dois periódicos, que são as fugas de rompimento, no qual o escravo, conhecedor das malhas finas do sistema, escapava para espaços onde não pudesse ser descoberto. As motivações poderiam ser variadas, não só pelo uso excessivo da violência, mas para encontrar parentes, reorganizar famílias ou buscar apadrinhamento, como Benedito, que procurou ocultar-se em Teresina, na casa do senhor José Manuel de Freitas. As fugas devem ser analisadas a partir do contexto da relação senhor e escravo, do espaço onde estão inseridas, não apenas como uma reação natural à violência do sistema escravista, mas experiência única, vivenciada de forma diferente por cada cativo, e ocasionada por uma série de fatores ligados à vontade e à escolha do próprio escravo. O público-alvo dos anúncios era toda a sociedade, mas principalmente pessoas dedicadas à tarefa de capturar os escravos. O aparato da vigilância era necessário para assegurar a ordem e a manutenção da dominação senhorial. O escravo possuía determinadas restrições temporais, espaciais e modais, por ser visto como risco à sociedade. Segundo Machado de Assis, no conto Pai contra a Mãe, escrito em 1906, e publicado em Relíquias da Casa Velha, a apreensão de escravos era a função da sociedade oitocentista, e o personagem Cândido das Neves tinha como ofício pegar escravos fugidos. Machado de Assis apresenta a escravidão como uma instituição política e econômica na sociedade carioca de 1850, mas as vivências de Cândido das Neves e da crioula fugida Arminda não ficavam restritas à obra literária. Esse aspecto da sociedade pode ser evidenciado por meio dos passaportes expedidos pelos chefes de polícia das províncias para aqueles que se dedicavam à tarefa de apreender fujões, como Antônio Paes Cabral, natural do Piauí, que pediu passaporte para deslocar-se para a província do Maranhão, de modo a capturar e conduzir de volta a escrava Simplícia. E Daniel Correia, natural da província do Ceará, que pediu passaporte com o objetivo de capturar o escravo Lino, pertencente ao coronel João da Cunha Alcafó. Mesmo implícito no contexto social, podem ser percebidos através dos anúncios a violência, o circuito de fuga, as redes de vigilância e a apreensão. Dessa maneira, a fuga e a apreensão são parte de uma realidade comum em uma sociedade balizada nas relações escravistas. O anúncio era um instrumento que facilitava a localização do cativo por toda a sociedade, sua identificação e a apreensão. Há uma riqueza de detalhes nesses anúncios. Todos os sinais, marcas que pudessem identificar o escravo. Características físicas, como cabra, alto, sinal visível de verruga, roxo comprido, mulato claro, bem parecido. Ou a profissão, sapateiro, ferreiro, pedreiro, vaqueiro. Os vícios, andar mascando fumo, gosta de beber aguardente, jogar. Ou as doenças, cor amarelada devido a uma tirice, que padece há tempos, cisura de panariço no dedo polegar de uma das mãos. Esses detalhes, na descrição, facilitavam a apreensão e identificação do cativo fugido. No que diz respeito à descrição das doenças e defeitos físicos, observamos meio cambeta de uma perna, camboto, tem dedos polegares de ambos os pés tortos, rendido de uma das virilhas, tem a mão direita que não abre há muito tempo, andar um tanto acorcovado, tem uma ferida ou feridas na curva do braço direito que impede de utilizá-los. Muitas vezes, essas doenças eram resultantes das condições de vida, má alimentação, moradia em ambientes insalubres, úmidos, com pouco sol, vestimentas inadequadas, ausência da limpeza e manuseio dos alimentos e a proximidade com locais que serviam de depósito de lixo.
Dentro da perspectiva de trabalho, podemos mencionar como estratégias e parte do cotidiano desses sujeitos os objetos levados, como as ferramentas de trabalho e alguns membros amputados. O excesso de trabalho deixava marcas ou deformações profundas e se transformavam em traços identificadores. Na análise do anúncio, observamos que Severo, um escravo crioulo de 31 anos de idade, pouca barba, altura regular, com marcas de rede nas costas. Licença, Thalita. 5 minutos para a conclusão. E um pouco tortas, apresentava um defeito físico, provavelmente causado por esforço repetitivo. Uma característica peculiar a esses jornais na investigação é que não apresentavam nenhum tipo de habilidade profissional relativa aos escravos. Mas algumas particularidades, no caso desse anúncio que vocês estão vendo, que são de 3 escravizados fugidos de São Paulo e foram anunciados no jornal O Piauí e A Pátria, um no dia 15 de abril de 1871 e o outro no dia 22 de abril de 1871. Nesse anúncio, as particularidades que podemos observar é uma fuga coletiva, o tráfico interprovincial, a referência ao acoitamento e um circuito de fugas. Os anúncios desses periódicos pesquisados indicam a predominância de fugas individuais sobre as coletivas. O ato de fugir era um ato individual, pois registramos uma maioria significativa de anúncios de apenas um escravo fugindo do poder senhorial. Não obstante, registramos fugas coletivas como essa exposta, essa que vocês estão vendo, e também dos cativos Bebiano e Cipriano. O segundo destaque em relação a esse anúncio é o tráfico interprovincial, que evidenciamos pela venda dos 3 cativos para a província do Rio de Janeiro. O tráfico interno, ele se intensifica após a Lei Eusébio de Queiroz, e durante a década de 1870, muitos negociantes e políticos do Piauí vão ser responsáveis por dar apoio ao tráfico interprovincial. A terceira particularidade que podemos observar nesse anúncio diz respeito a um possível sedutor, que o anunciante diz que a evasão do escravo não era vontade dele, do cativo, mas em decorrência de um possível couteiro. Né? Percebemos que há uma condenação do couto, né, caracterizado por um sujeito perigoso, e por isso os donos dos escravos usavam um tom ameaçador, afirmando que, caso o cativo fosse devolvido, o sedutor seria punido pelo crime previsto em lei. O anunciante protesta solenemente por perdas e danos contra quem quer que for que tiver acoitado. O anunciante destes escravos utilizou o jornal como uma forma de lembrar a coação e os rigores e a punição da lei contra os couteiros. A última particularidade é o jogo de relações, um universo que envolve o circuito de fugas entre as províncias. Desperta o interesse da sociedade para o controle e vigilância e chama a atenção das pessoas que se dedicavam à tarefa de procurar escravos quando prometiam gratificação ou recompensa. Na comunicação dessa fuga, observamos um rico universo que envolve estratégias cotidianas e esse circuito. Flagramos descrições desses cativos uma espacialidade muito maior. Ela pode demonstrar tanto fugas dentro da própria província, pelas vilas, mas também pelas províncias do Ceará, Maranhão, São Paulo. Além disso, esses anúncios, como eu já mencionei, foram publicados em mais de um periódico, dentro da própria província. Isso refere-se a aumentar a probabilidade de reaver o bem e os senhores, por isso que os senhores publicavam em mais de um periódico. Assim, esses anúncios, eles são amostragens e resultados, não devem ser vistos como absolutos, tá? Eles devem ser, além de serem elaborados a partir da convivência que o senhor tivera com o escravo antes da fuga e da concepção acerca da escravidão dentro dessa sociedade, são construtores discursivos e legitimados por uma dada realidade conectada a intenções, interesses dos sujeitos históricos que escrevem os jornais, são também representações forjadas que não são neutras, pois produzem estratégias e práticas que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas menosprezadas,
a legitimar um projeto ou justificar para os próprios indivíduos as suas escolhas e condutas. Muito obrigada, e estou disponível para o debate. Muito obrigado, Thalita, pela apresentação. Parabéns, é uma ótima apresentação. E agora, pessoal, está aberto aí para os comentários, né? Para pergunta, para as observações. Eu vi aqui que antes as pessoas estão colocando aqui alguns comentários. A Amanda me pediu para fazer umas observações aqui, né? Está aberto aí para fazer os comentários aí. Quem quiser, a gente vai desenrolando no decorrer aí do debate. Está aberto aí para a Amanda, né, que tinha falado aí. Depois a gente vai acrescentando mais pessoas com comentários e perguntas. Pode iniciar, mano, seu comentário. Olá. Alessandro, vamos trocar essas figurinhas aí? Fiquei bem interessada de ler teu trabalho. Eu encontro o Augusto, ele está lutando, assim, a década de 50 inteira, ele está lutando no parlamento para conseguir que o financiamento do melhoramento do porto seja com uma parte do dinheiro do Império. Essa coisa dos trapiches que você mencionou, eu achei isso muito interessante, porque para os trapicheiros não era interessante as docas, por causa da quantidade de empresas estrangeiras que tinha na Praça Comercial do Recife. Então, se essas empresas estrangeiras dominassem ali a situação do porto, não ia ser interessante para eles, né? Eles queriam que o Império se preocupasse com a valorização das empresas a nível local também, né? Aí tem essa questão. E, além disso, né, ainda tem as questões que eu acho que você deve tratar dessas coisas do seu trabalho, né? Claro que só estou aqui fazendo observações. E ainda tem a questão das intenções pessoais do Augusto de Oliveira, né? Porque ele queria colocar o engenheiro que era amigo dele para fazer a obra, né? E o projeto das docas não era com o engenheiro amigo dele. Ele queria... e tinha, assim, aquela briga histórica, né? De conservadores e liberais, e uns que apoiavam e outros que não apoiavam e tal. Essa discussão é muito interessante, muito legal. E eu vou entrar em contato contigo, né? Teu e-mail é aquele que está lá na listagem, né, das apresentações. E queria também parabenizar todos os colegas, que foram trabalhos muito bons, assim, fiz bastante anotações para o meu próprio trabalho, né? E muito obrigada a vocês por essa oportunidade de escutá-los. As minhas questões para todos aí estão no chat. Boa tarde, posso fazer uma responder Miriam, né, você quer responder, Alessandro? Eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão, né, até para ajudar no trabalho da Amanda. É o seguinte, o Augusto Frederico de Oliveira, toda a plataforma política dele na Assembleia Geral é voltada à questão do melhoramento do porto. E o que acontece? Originalmente, a deputação pernambucana, numa situação liberal, ela criou um projeto baseado no projeto de um engenheiro inglês chamado Edward de Mornay, que foi o responsável pela construção da estrada de ferro Recife-São Francisco. Ela encaminhou esse projeto, foi ele que deu o início da lei de docas no final. E aí, quando a situação liberal, que entra os conservadores, aí a deputação pernambucana ela vai tentar assustar esse projeto, porque qual era o medo? O medo era que essa empresa, uma empresa passasse, no caso era uma companhia de Mauá, em torno de Mauá era um engenheiro, Charles Smith, Christoph Lane, e com Mauá, o conselheiro Cunha Galvão e Manuel Joaquim Barros Barreto. Originalmente era do Edward de Mornay. Depois esse projeto ele perde sustentação e esse de Mauá começa a alimentar a lei. Então, quando entra essa situação conservadora, eles veem a ameaça, porque se a lei fosse aprovada e fosse aprovado o contrato, a lei de docas ia acabar com os trapiches, porque ao construir a bacia, isolar essa bacia
do restante da cidade, né, que é onde estavam todas as casas comerciais do Recife, e obrigando os navios a ancorarem na bacia portuária. Então, isso era a ruína de toda uma classe comercial, entre os quais o Augusto Frederico de Oliveira. Então, ele é quem vai encabeçar na Assembleia Geral essa discussão. Agora, essa ideia de que ele não era o projeto do amigo dele é controversa também, porque o amigo dele era um engenheiro pernambucano chamado Manuel de Barros Barreto. Ele escreveu um projeto em 1865, mas é engraçado que quando você lê os relatórios da Associação Comercial, ela está apoiando esse projeto, né? Só que ela apoia de fachada, porque ela está querendo derrubar o projeto do Mauá. Que quando você pega a documentação do IHGB, a correspondência trocada entre o Marquês de Olinda com o presidente da província, e há uma mensagenzinha na entrelinha dizendo assim, olha, a associação, que fique em off, mais ou menos, fique em off entre a gente, mas a gente só apoiou esse projeto aí porque a gente tinha que tirar esse projeto de Mauá do jogo, entendeu? Porque o projeto do Barros Barreto, ele é como se ele fosse usado tecnicamente para desqualificar o projeto rival. Então, a gente tem que ter só esse jogo de cintura, porque são muitos jogos aí. Aí, toda essa discussão parlamentar, ela está num capítulo da tese que é exatamente sobre a lei de docas. Aí tem lá todo o processo em que o Augusto participa. Tá, obrigado, viu, querida? Miriam vai falar e tem as questões do professor Cristiano aqui no chat, pessoal, com os respectivos nomes dos apresentadores. Eu vi que o professor colocou para a gente... Na verdade, eu queria, né, falar um pouquinho sobre o trabalho das minhas amigas, mas eu vi que o professor colocou aqui para a gente colocar no chat, né? Mas, então, parabéns, né? Eu fico feliz. Eu acho que uma coisa que essa epidemia proporcionou foi essa integração, né, do país inteiro nos debates. Eu jamais poderia estar aí, né, em raras exceções presencialmente, né? Então, a gente está podendo estudar e conhecer mais pesquisadores. Então, deixa eu logo falar sobre a Ellen. Ellen, seu trabalho é muito interessante, tudo. Eu já até coloquei aí no chat. Você conseguiu observar na sua pesquisa esses casamentos também entre familiares, né? E outra questão, você disse que essas mulheres eram fortes e tinham um grande poder político e tudo. Esse poder não vinha pelas relações de casamento que elas faziam, né? Era essa a dúvida que eu fiquei. E, Thalita, eu também trabalhei com jornais, eu também trabalhei com anúncios de escravos, né? E eu perguntei para você como é que você conseguiu vencer essa crítica, né? Que alguns historiadores ainda têm, de você utilizar periódicos como fontes, né? Eu sei que é muito difícil manter imparcialidade, né? Porque cada jornal diz o que realmente queria, né? Dizia o que queria dizer, né? É uma coisa assim complexa você analisar. E queria também perguntar, Thalita, se você conhece um trabalho da professora Márcia Mantino. O nome é Escravos Fugitivos em Minas Gerais e os Anúncios de Jornais. É um trabalho que Márcia fez, muito legal, tem tudo a ver com a sua pesquisa, e eu utilizei também, e ela faz essa discussão historiográfica defendendo o uso dos jornais como fonte. Deixa eu ler aqui a pergunta rapidinho que o professor fez para mim, que aí a gente já acaba, já mata tudo. O caso dessas famílias de Macaé mostra o sucesso das articulações das mesmas e também o peso da ancestralidade. Sim, professor, na verdade, o que eu observei? A maioria dessas famílias ganharam sesmarias, né, lá no início da colonização. Então, eles já tinham capital, eles já eram famílias de nobre, né, a maioria da região do Porto, em Portugal, e eles ganharam essas sesmarias, né, que era até na foz do rio Miqué, né? O nome era Foz do Rio Miqué, né? Então, eles já vieram com capital. Tanto que, quando eu falo do caso do Amaro, né, o Amaro Velho, ele fornecia capital, né? Eu não sei
obviamente, eu acho que meus colegas sabem, né, a cerimônia de beijamão, né, era uma cerimônia que os comerciantes ofereciam capital e beijavam a mão de Dom João, né? Então, eu encontrei vários registros do Amaro participando dessas cerimônias de beijamão. Ele era um comerciante de escravo, fazia transporte de madeira e venda de escravos de Angola. Então, sim, eles já vinham de Portugal com um patrimônio e chegava aqui, parece que esse patrimônio triplicava, né? Quais as principais estratégias dessas famílias para a preservação do poder? Casamento. A principal estratégia era o casamento, né? Então, se eu tinha uma filha e se eu tinha um parente que era presidente da província ou exercia algum cargo político, eu iria casar essa minha filha com aquele... Nem que se fosse, por exemplo, o que eu observei muito, que assim, é até chocante, né? Muito casamento de tio com sobrinha, né? Então, o tio era barão, vamos supor, né? Barão de Santa Rita, casava com a sobrinha, e aí esse poder perpetuava. Então, a principal estratégia era realmente o casamento, né? E você observa, a gente observa que ficava sempre ali, né? Uma era como é que fala? Acompanhante consorte da imperatriz, o outro ajudava com o soldo, ajudava lá para pagar o soldo dos soldados. Eles sempre estavam junto com a família imperial e utilizavam o casamento para isso. A participação das campanhas de conquista, como no caso do Paraná, sobre as áreas indígenas e no Rio Grande do Sul, fizeram parte dessa estratégia? Olha, professor, eu não cheguei nessa parte ainda do Sul. Eu sei que uma família muito importante de Macaé, ela migrou realmente para o Sul, né? Para Curitiba, e teve uma grande fazenda com muitos escravos e tudo, mas essa parte ainda eu não cheguei e não posso assim responder. Eu sei que a maioria, óbvio, participava do exército, né? Eles tinham... Era da Ordem de Cristo, tinham altos cargos no exército e altos cargos políticos, né? Mas provavelmente eles participavam sim, né? Eu encontrei um que participava da Guerra do Paraguai, que participou, então eu espero ter esclarecido todo mundo. Tá bom? Obrigada. Ellen quer responder ao questionamento de Miriam, por favor. Quero sim. Obrigada, Cleiton. Miriam, obrigada pela pergunta, né? Realmente, a gente encontra essas redes familiares espalhadas pelo Brasil, né? E é muito interessante, muito legal se trabalhar com essas temáticas. Veja, nesse conceito de casamentos, né? Como é o nome que eu esqueci agora? Endogâmicos. Eu não encontrei. Sabe, o que encontramos na realidade foi muita junção entre famílias que já tinham esse destaque, certo? Entre a elite política, por exemplo. Uma família como a Nóbrega, que já era uma família conceituada ali no sertão, entre Santa Luzia, Soledade, Patos, aí casava com Albuquerque, Maranhão, que já tinha uma consolidação ali entre Rio Grande do Norte e Paraíba, né? Tinha muitas essas questões dos nomes familiares, né? E aí você agrega uma família a outra, dá mais força. Essa questão com o casamento, né, essa força política que as mulheres possuíam estava relacionada diretamente com os casamentos, algumas sim, mas eu tenho um exemplo de outras que não, como é o caso de Joana. O irmão de Joana era um conselheiro imperial, ela era de Goiânia, em Pernambuco, né, e ela já vinha de uma família de elite, ela já estava ali consolidada nesse meio, né? Inclusive político e econômico na região. Então, Linda Liu, que traz no livro dela, que ela estuda essa questão de parentela na Paraíba, é que vai trazer essa configuração de Joana, e que, por coincidência, a gente encontra o inventário dela em Patos, né? E vai dizer que Joana ela foi raptada
né, pelo membro aí da família Nóbrega, que é justamente uma família conceituada na região do sertão, e aí traz ela para cá e vai viver, vai se casar e consolidar ali sua família em Patos. Então, ela já tem esse traço de liderança familiar, né? O casamento, ele só foi agregar ainda mais poder para ela em outra localidade, porque em Pernambuco ela já está ali em Goiânia, né? Ela vai trazer esse poderio, vai praticar essas influências aqui e também no Rio Grande do Norte, onde ela vai se associar a uma irmandade religiosa em Caicó. E aí ela traz esses traços, né? Foi o que a gente conseguiu identificar. Com relação à pergunta do professor Cristiano, só um minuto, deixa eu achar. Ah, tá. Nos sítios ou grandes áreas para o indivíduo, como ficar a situação dessas mulheres proprietárias? O que a gente conseguiu identificar é que houve aí, sim, uma extensão desse poder dessas famílias, certo? Que acabou concentrando, como a gente já sabe, a partir da lei de terras, acabou concentrando as propriedades de terra na mão das elites, em maior uso, né? O que a gente conseguiu identificar é justamente essa situação de monopólio, né, de configurar uma doação de terra para um filho, por exemplo, mas aí consegue manter ainda aquela manutenção dentro da família, né? Ou um pai que doa um pedaço ali de terra para sua filha e aí consegue também consolidar, fazendo com que sua filha se torne proprietária, por exemplo, como é o caso da família Sátero, que tem os registros. Então, a gente conseguiu identificar dentro dessas grandes áreas. Já nas pequenas áreas, essas vias aí de pecuária, agricultura, a gente vê pouco registro com relação aos inventários, né? De pequenos roçados, de pequenas posses de cavalos, por exemplo, mas nada muito grandioso com relação a isso, sabe? Inclusive, por essas mulheres nas áreas de grandes fazendas não medidas e divididas. A influência delas ainda permanece, tanto é que eu encontrei um registro onde uma mãe, ela doa terra para o filho ele herda uma parte de terra pelo pai, né, e a mãe vai e doa mais esse pedaço de terra para o filho, ela fica com uma parte e doa a outra, então aí é um jogo de interesses, né, por parte dessa mãe, talvez queira ampliar aí o poder do filho, dar mais respaldo a ele, né, com relação ao econômico, ou ela não tem interesse naquela parte de terra e aí doa para o filho, né, mas a gente vê essa permanência. Eu não sei se eu consegui responder a todas as perguntas, espero que sim. Muito obrigada, Ellen, já até escrevi aí no chat. Obrigada. Alessandro quer responder a pergunta do professor Cristiano, depois Thalita responde a Miriam. Pode ser? Pode ser, pode sim. Pronto, o professor Cristiano, ele pergunta aqui sobre a questão das elites, né, porque elas não embarcaram nessa questão, né, dos portos e traçam uma comparação com a questão das ferrovias. Na verdade, as elites, elas entraram, né, o grande problema não foi falta de interesse, foi excesso de interesse. Né? Então, só de projetos do Porto do Recife foram mais de 30 projetos. E cada projeto, ele agregava vários grupos de capital formados, em geral, por gente ligados ao Rio de Janeiro, mas também por grupos de estrangeiros. O problema foi o choque disso com os interesses locais. Então, localmente, foi em bloco a oposição à questão das docas, porque, como eu falei anteriormente, elas implicavam numa subversão completa da ordem portuária existente. Por quê? O que eles queriam era em outras palavras, o que eles queriam era a modernização do porto pelo Estado imperial. Então, o Estado fosse lá, organizasse o projeto, contratasse engenheiros, encontrasse os recursos e modernizasse. A proposta das docas era tirar do Estado e essas empresas vinham, se instalavam, modernizavam e controlariam todo o comércio, teriam um monopólio sobre o comércio do porto, sobre todo o porto. E, assim, quando a gente fala em porto, é bom ter em mente que a economia do século XIX não era muita coisa do que a ligação de áreas produtoras a um porto.
E no caso do Recife, ele era um grande interposto regional. Então, quando você controlava, tanto que os projetos de DOC só eram basicamente para aquelas grandes praças, o Recife, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, então as outras, elas não tinham interesse. Há um projeto, por exemplo, do André Rebouças para Cabedelo, porque ele tinha aquele interesse de roubar, entre aspas, né, o comércio de Pernambuco e deslocar para lá. Tipo, já que o Porto do Recife não dá conta de toda essa movimentação comercial do Nordeste, então vamos construir um porto em Cabedelo para deslocar e ligar isso com estradas de ferro. Sobre a questão da comparação entre portos e ferrovias, eu acho que são questões assim, no caso dos portos, o que é que justifica, aliás, das ferrovias, o que é que justifica a garantia de juros? Porque o investimento é de altíssimo risco, né? A ferrovia, nós não tínhamos, segundo Evaldo Cabral, nós não tínhamos um sistema de estradas competitivos, as estradas ainda eram caóticas, o sistema ainda era aquele tradicional de almocreves, de carros de boi e etc. Então, a ferrovia, ela iria investir numa área assim, desconhecida, você não sabia mais ou menos o que era. Então, a garantia de juros, ela dava um respaldo econômico para que a empresa ela ficasse assegurada de que ela teria aquela remuneração do capital garantido. E isso tem um problema para o Império, porque, no final das contas, como ela tem esse capital garantido, ela não vai estar preocupada em modernizar o sistema, em ampliar o sistema, ela só fica naquele status quo. Então, é essa legislação que a lei de DOCAS vai se opor. A gente não quer mais garantia de juros, mas a partir daí. E, no caso dos portos, não. Você tem, como o porto era central em tudo, vinha o dinheiro do porto, vinha a economia saía, entrava as mercadorias de fora daqui. Havia, inclusive, um sistema que é pouco falado, que chama de baldeação, e eu esqueci o nome, que seria, por exemplo, você importa mercadorias estrangeiras, chegava aqui, ela era nacionalizada, e você reexportava como um produto nacional. Então, tinha também esse movimento. Não só era a entrada de mercadorias das províncias, o açúcar da Paraíba vinha para cá, Pernambuco, exportava com açúcar pernambucano. Então, tinha todo o movimento de importação nacional e de importação estrangeira, que depois seguia em uma segunda exportação. Mas o porto, ele era controlado, você sabia mais ou menos a quantidade de navios que entrava da grande cabotagem, você sabia da navegação de longo curso. Então, quando eles pensavam em explorar o porto, eles sabiam muito bem onde eles estavam pisando. O problema era a oposição a esse projeto, né, desses segmentos de trapicheiros, de homens de negócios que estavam aqui, a indecisão do Estado Imperial em tomar uma decisão que era complicada, porque se ele decidisse entre um projeto desse, caso o projeto não suprisse o problema técnico do porto, ele poderia piorar a situação do porto ao invés de melhorar. Então, tinha uma decisão política, mas era uma decisão calcada num discurso técnico. Então, eu acho que essa tese do arcaísmo, ela não se aplica muito bem, entendeu? Né? São muitos interesses e jogos nessa questão. Não sei se eu consegui responder toda a sua questão, tá, Joé? Ok, agora a Thalita responde o questionamento da Miriam e depois a Amanda responde a pergunta do professor Cristiano. Antes de responder o questionamento da Miriam, Cleiton, eu queria só falar uma coisinha para a Amanda e para o Luciano. Amanda, eu tentei várias vezes observar esses traficantes aqui no Piauí, mas é muito difícil, porque a documentação, ela não me revela nada. Eu só consigo observar os comerciantes de escravos no século XIX. E mesmo o tráfico no período colonial, na capitania do Piauí, é muito difícil também desvendar, visto que a documentação está toda pela Bahia e por Pernambuco. No final do século XVIII, início do XIX, eu consigo ver esses escravos entrando pelo Maranhão, mas, de fato, não consigo desvendar ainda esses traficantes, e é também um estudo que ainda está por se fazer aqui no meu estado. E para o Luciano, eu vi uma ligação muito grande entre nossas fontes, porque os jornais e os relatórios de presidente de província daqui, eles também fazem a mesma escrita que você mencionou, do 13 de maio. Essa festa, também não visualizo participação de escravos, dos ex-escravos, de ninguém, ninguém de cor participa dessa festa.
apenas a elite. Eles colocam como a elite participando. E é justamente assim como você viu, a elite é que também faz essa campanha abolicionista aqui. E o mais contraditório é porque é a elite que é detentora dos jornais, e ela faz a campanha abolicionista e também faz esses anúncios de fuga. Então, é bem ambíguo esses dois, essas contradições, né? Miriam, em relação a essas críticas, né? Eu estou em processo de desconstrução dos críticos. E não só dos críticos dos jornais, mas também dos críticos do século XIX, porque aqui no meu estado, essa temática não é mais uma temática que está na moda, vamos dizer assim. As pessoas não estudam mais o século XIX por aqui. Então, são poucos os trabalhos que estudam o século XIX. Inclusive, o meu orientador até apresentou ontem um trabalho numa das mesas, né, sobre a balaiada. E aqui é muito difícil agora estudar sobre o século XIX. E, além disso, os jornais eles foram utilizados, eles eram utilizados aqui como fonte e objeto só para estudar sobre os embates políticos, não sobre a escravidão. A escravidão é bem subsidiário, né? Então, por aqui ainda é algo bem novo utilizar esses jornais, os anúncios de jornais, e não pretendo utilizar só os jornais, mas os jornais como um todo. Eu posso responder logo a pergunta do Cristiano, que aí já finaliza, tá? E muito obrigada pela indicação, Miriam. Eu já conheço o trabalho da professora Márcia. O Cristiano me perguntou sobre se os jornais mostravam o uso das divisas provinciais pelos escravizados para a fuga. Mostram, Cristiano, mas eu precisei fazer uma ligação entre os periódicos do Piauí, do Maranhão e do Ceará, juntamente com os documentos da Secretaria de Polícia, que eu ainda estou em processo de pesquisa, e os passaportes. Então, eu tive que fazer essa ligação para ver essa visualização, esse circuito, essa espacialidade maior de fuga. E em relação se os jornais ajudavam os proprietários a buscar esses escravizados em outras províncias, sim, porque principalmente aumentava a probabilidade desses senhores reaver-se bem, né? Porque é uma propriedade, um bem material. Então, eles publicavam não só dentro da província, em vários periódicos, que eu já consegui perceber anúncios repetidos, mas também em outras províncias, porque observando a ligação desses periódicos do Piauí, do Maranhão e do Ceará, eu já pude ver, né, essa vigilância, essa rede de vigilância, de solidariedade entre os vendedores de escravos, entre quem recebia e quem repassava, tá? E também as pessoas que protegiam, porque sempre vai dizer no final do anúncio, né, sobre acoitar esses escravos, e muitas vezes trazem o nome dessas pessoas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, né, porque eu estou ainda em processo de pesquisa, de escrita da tese, mas eu pretendo chegar lá, tá? Então, espero ter respondido os questionamentos de vocês. Ô, Thalita, muito obrigada. Achei interessantíssimo essa questão de, cara, cada estado, cada região muda, né? Achei interessante não se pesquisar mais, não valorizar o século XIX. Incrível isso. Eu sou apaixonada eu sou apaixonada pelo século XIX, então, mas muito obrigada. Tentando responder as questões do professor Cristiano sobre o impacto das comunicações no fim da escravidão e se isso teria gerado medo na elite, né? Então, de meados de 87 para primeiro semestre de 88, começam a acontecer o abandono das senzalas em São Paulo, né? Onde um número elevado de escravizados, não se percebendo mais nessa condição, simplesmente deixam as senzalas. E isso é amplamente noticiado na imprensa paraibana. Então, desde o final de 17, eu identifico essa noticiação desses acontecimentos. E, paralelo a isso, eu consigo perceber também um aumento no número das alforrias particulares. Essas alforrias particulares, elas vão ser muito comuns na segunda metade do século XIX, mas elas vão se intensificar nesse finalzinho da década de 80. É claro que são alforrias mediante cláusula de prestação de serviço
e muitas vezes essas cláusulas de prestação excediam a própria cronologia do século XIX, né? Enfim, então eu consigo perceber isso, que o aumento dessas notificações, da comunicação entre esses abolicionistas da corte e os abolicionistas da Paraíba fez aumentar o número dessas alforrias particulares. Eu não consigo perceber um medo explícito, ao menos nos jornais que eu analisei. E aí eu analisei os jornais que eu tive acesso, né? Liberais, abolicionistas, conservadores, e eu não consegui identificar um medo, apenas com exceção do Jornal da Paraíba, que era um jornal conservador, e estávamos, em 88, num momento de predominância do Partido Conservador, né? E esse jornal, ele traz uma reclamação dizendo que as reuniões abolicionistas, elas estavam aglomerando negros escravizados e que isso estava incentivando o abandono. Só que, além desse reclamo do Jornal da Paraíba, eu não encontro nenhuma outra situação, notícia ou informação que remeta, por exemplo, a fugas coletivas, como acontece em São Paulo, por exemplo. Comentando as questões propostas por Thalita, o que eu percebo aqui na Paraíba, Thalita, é que os jornais, eles vão paulatinamente aderindo ao abolicionismo. Então, os abolicionistas de sempre, inclusive, quando chega ali 88, eles começam a reclamar sobre essas lideranças, esses jornais que haviam aderido ao abolicionismo ali naquela iminência do fim da escravidão, né? Então, para citar um exemplo, o Jornal Liberal, se eu não estou enganado, o Liberal Paraibano, desculpem, ele, na década de 70, ele publica inúmeros anúncios de fuga, inúmeros, está lá, até 79 ele está publicando anúncios de fuga. Quando vira a década de 80, ele simplesmente para de publicar esses anúncios. E nos jornais, de modo em geral, já em 85, que na minha leitura é quando acontece um outro momento, né, de discussão da Lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei do sexagenário, eu já não encontro aqui na Paraíba mais anúncios de fuga. Então, 3 anos antes do fim da escravidão, esses anúncios de fuga, eles já não acontecem mais na imprensa paraibana. Isso, é claro, não apenas eu, outros colegas que têm pesquisado fugas, outros aspectos da escravidão na Paraíba têm também apontado essas questões. Eu concordo que, no meu trabalho, especificamente, eu demonstrei a participação ou a movimentação dessa elite, né? Só que os estudos mais recentes, a Ângela Alonso, por exemplo, naquele catatal imenso, ela mostra que, no início desse movimento abolicionista, ali no final da década de 70, né, há de fato uma circunscrição no modus operandi da elite. Aí ela vai mostrar a influência, por exemplo, dos abolicionistas, do abolicionismo francês, por exemplo. E depois é que muda, ao longo da década de 80, esse modus operandi dessa elite. Se você me perguntar, os abolicionistas paraibanos eram apenas restritos à elite, eu vou dizer que não, porque eu consigo identificar um ou outro ali que está transitando entre aquela classe intermediária, ou era um intelectual, ou era um professor, enfim, um farmacêutico, como a liderança abolicionista de Areia. Então, consigo identificar outros sujeitos, para além da elite, elite proprietária, por exemplo, atuando nesse movimento abolicionista paraibano. No mais é isso, agradecer a espera de todos, né? Já são quase 6 horas, obrigado. Boa tarde, boa noite. Muito bem. Amanda vai responder a pergunta do professor Cristiano. Vou responder rapidinho, não se preocupem. Sobre a diversificação, né, de atividades como sendo central para os grandes negociantes envolvidos no tráfico, né? As indicações é de que sim, né? Que quem não diversificou quebrou, assim, mas não há ainda tipo, provas, né? Eu não encontrei assim documentos de falência, assim, mas os indícios é que quem não investiu em outras coisas não conseguiu se manter.
Com relação às estratégias, né, no caso do Barão de Beberibe, o êxito dele, né, essa questão aí do período tumultuado, né, do período regencial e tal, as estratégias dele para se manter ali, né, além da diversificação, foram as relações mesmo das redes, né, ele conseguir se entrelaçar aí em redes de diferentes âmbitos da sociedade, né, criando aí relações de dependência, né, inclusive dependência financeira, porque, por exemplo, José Tomás Nabuco de Araújo vai depender da família Oliveira financeiramente, né? Ele vai criando essas redes aí de dependência e também na participação dele em sociedades, como, por exemplo, na Sociedade Harmonizadora, né, que são sociedades que vão ajudar aí na repressão de várias revoltas que aconteceram na província de Pernambuco nesse período, né, do calendário, né, de revoltas, de abrilada, setembrizada, e também ajudando a suprimir revoltas que não eram em Pernambuco, como no caso da revolta do Pará, né, que ele ajuda aí, além das benfeitorias que ele fazia às viúvas, aos órfãos, né, fundando aí, fazendo doação de livros para bibliotecas, né, fazendo parte aí da sociedade como um todo. Com relação a Thalita, é só uma observação mesmo, Thalita, que quando eu estava na minha pesquisa do mestrado, eu realmente tinha bastante documentação. Não estava faltando documento. Porém, documentos que seriam documentos-chave na minha pesquisa, eu não encontrei, como, por exemplo, o inventário do Barão de Beberibe. É um inventário que está sumido até hoje. É um inventário que está na listagem de inventários do Instituto Histórico, mas que, coincidência ou não, quando souberam que ele era ligado ao tráfico, o inventário sumiu, né? E até hoje eu não encontrei. Então, eu acho que, não sei se é o caso do Piauí, mas aqui em Pernambuco existe, sim, um grupo de pessoas que têm o interesse de esconder essa parte da história aí. Aí não sei se é o caso de vocês aí do Piauí. Espero ter respondido. Tem algum comentário, mais alguma pergunta? Não, eu só quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui, não presente, né, pessoalmente, mas ter essa interação com vocês, agradecer ao professor Cristiano, né, sempre muito solícito, sempre muito carinhoso, então eu agradeço demais a participação, né, e espero que a gente possa interagir mais e mais vezes. Pessoal, sendo então, agradeço a presença de todos, e foram 5 comunicações de muito peso. Eu queria 4, né, porque uma sou orientador, sou suspeito de falar, né, mas 5 comunicações de grande peso, né, temáticas diferentes, mas que se conectam em torno social, né, trabalhos aí de peso. O Alessandro já é doutor, os demais estão no doutorado, né, então, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado aos ouvintes, e às 19h30 a gente retorna, então, com mais 2 mesas simultâneas, e amanhã de manhã teremos a conferência de encerramento com o professor Rodrigo Domingues, da Universidade do Minho, certo? Obrigado, então. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Vamos embora para jantar. A Vitória está por aí. Prazer, professora. Oi, Cristiano. Boa tarde. Tudo bem aí, gente? Tudo. Cansado. Que bom. Que bom. Beijão. Outro. Até depois. Tchau. Até mais. Tchau.